Olá, meus irmãos, graça e paz, boa noite a todos. Esse é o culto de oração da nossa congregação, tá bom? Eu me lembro que quarta-feira passada, quando estivemos na congregação ainda, né? Ainda presencialmente, nós ainda estávamos liberados para tal. Eu disse aos irmãos: olha, mandem-me pedidos de oração para que no culto da quarta-feira online eu possa orar por eles, tá certo? Alguns irmãos mandaram, a gente tem orado durante a semana e eu só vou me lembrar destes pedidos, tá bom? É, não, como o culto é gravado, eu estou gravando na terça-feira, não é? Ontem. E aí a gente fica não, sem impossibilitado, na verdade, de poder receber os pedidos de oração no momento em que estiver passando o culto, tá bom, irmãos? Os nossos cultos estão sendo todos gravados e é importante que se diga isso, tá certo? Então eu queria orar, queria agradecer ao Senhor por aqui estarmos mais uma vez, como eu tenho sempre dito, irmãos. Este é o nosso canal, é o nosso local de culto. Enquanto nós estivermos em quarentena, enquanto nós estivermos proibidos, não é, por decreto governamental, de nos reunir presencialmente, é assim que faremos os nossos cultos. Mas é importante que se diga, meus irmãos, também, que para além do decreto do governador, para além da autoridade exercida pelo nosso governante estadual, nós amamos as pessoas. E é por amar as pessoas que os nossos cultos, também por isso, sobretudo por isso, o nosso culto ele é online, tá bom? Então, amamos e queremos que todos os irmãos cheguem juntos, né? Do outro lado, no fim dessa pandemia. Daqui para dezembro de 2021, daqui para dezembro de 22, sabe Deus quando isso vai acabar? Nós chegaremos juntos para a glória de Deus. Esse é o primeiro pedido que eu faço ao Senhor, que esteja abençoando cada irmão, cada irmã, cada ovelha, cada embaixador que não tem podido estar com as suas atividades, cada adolescente, cada irmão e irmã que nas suas casas tem se preservado. O meu pedido ao Senhor é que o Senhor guarde a cada um de nós, bem como nossos familiares, para que nós não choremos a dor da perda de mais ninguém. Vamos orar, meus irmãos, iniciando esse culto. Eu gostaria de ler um verso que sempre me enche de muita esperança quando leio, não é? Mateus capítulo 21, verso 22, que diz assim, um verso tão pequeno, mas que é muito profundo, diz assim: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? Vamos orar. Pai eterno, louvamos o teu nome, Senhor, e te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco, ó Deus, nos preservando, nos guardando e nos abençoando, Senhor, durante todo esse período, Pai, em que nós estamos vivendo essa pandemia. Não perdemos ninguém da congregação, assim como não perdemos parentes próximos, ó Pai, e nós te somos gratos por isso. Mas queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos dê, ó Deus, um fôlego novo. Que o Senhor nos dê, ó Pai, uma força nova, um renovo, ó Pai, nesse momento tão difícil em que esperávamos, pensávamos, ó Deus, que iríamos passar um bom tempo sem necessariamente voltar para essa mesma situação de hoje. Mas nós te pedimos, ó Pai, que esse período deste decreto agora, e se o decreto for prolongado, nós possamos passar de maneira moderada, equilibrada, sábia, ó Deus, temperante, Pai, na tua presença, sabedores de que o Senhor nos está abençoando, guardando, ó Senhor. Te pedimos, Pai, assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos.
Eu quero separar em 2 momentos de oração, tá certo? Para que a gente possa, assim, voltar para a conclusão do nosso estudo, tá bom? Então eu quero lembrar os irmãos que a irmã Jacira tem pedido para que nós orássemos pela sua saúde, a irmã Lia também tem pedido para que nós oremos pela sua saúde, o irmão Rui, que está passando por um problema de saúde também, pede que nós estejamos orando por ele. Assim como pede que oremos pelo seu filho, sua filha e a sua nora, né, a namorada do seu filho. É, me parece que eles estavam com sintomas de Covid e tal, mas estão melhorando. Conversei com o irmão Rui hoje. Sobretudo, o irmão Rui pede que nós estejamos orando para que haja liberação nos processos que ele precisa fazer de consulta e exames no hospital que ele está fazendo o tratamento dele. Tá bom, meus irmãos? Ainda lembrando do casal Cláudia e Alexandre, que tem sido o pedido, né, recorrente da nossa irmã Cristina, tá bom? Vamos orar. Ó Deus eterno, nós louvamos o teu nome, Pai, e colocamos nas tuas mãos a tua serva Jacira, a tua serva Lia. Te pedimos, ó Senhor, também pelo teu servo Rui, e assim por toda a sua família, seu filho, sua filha, sua nora, sua esposa. Ó Deus, os esteja abençoando, Pai, fazendo com que a tua vontade, Pai, possa ser vista, percebida na vida deles, Pai. Guarda-os, ó Deus, de todo mal, e que o Senhor assim os esteja abençoando, Deus. Em especial, quero te pedir, ó Pai, pelo casal Cláudia e Alexandre. Tu sabes, ó Deus, a luta com que Alexandre tem travado, Pai. Tu sabes, ó Deus, o quanto é difícil e até para a medicina, Senhor. Mas nós cremos num Deus que pode todas as coisas e cremos no poder da oração. Portanto, Pai, Tu que és o dono de tudo, Criador de todas as coisas, eu te peço, Pai, que Tu estejas visitando este homem, ó Deus, mas sobretudo, Pai, além da cura física, que o Senhor o conceda a cura espiritual, ó Deus. O abençoe, ó Pai, de maneira que ele perceba e entenda e entregue a sua vida ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Te peço, ó Deus, essas coisas, te agradecendo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nesse segundo momento, eu quero pedir que os irmãos estejam orando comigo pela família Vieira, que é uma família muito querida nossa lá de Caruaru, né? Membros, né, lá da Primeira Igreja Batista, da Comunidade da Graça, lá de Caruaru. Ontem, o Samuel Vieira, né, que era uma pessoa muito querida, conhecida da gente de muitos anos, faleceu, teve um infarto e faleceu. Era um homem de Deus, era um pastor, era músico, né, e servia a Igreja de Cristo na cidade de São Paulo. E aí, ontem, fazendo caminhada, enfim, teve um infarto e faleceu. Então, que o Senhor esteja abençoando a família Vieira e consolando os corações. Quero também lembrar aos irmãos que estejam orando pelos nossos irmãos enfermos, não é? Por todas as famílias da congregação. Quero pedir, sobretudo, você esteja orando pelos irmãos que estão em casa. Os irmãos que estão em casa no período em que nós estávamos tendo cultos, sem poder ir aos cultos e por conta de idade e comorbidade, não podem sair de casa, não devem sair de casa, né? Então vivendo aí esses dias de maneira mais difícil, mais resguardado, né? Então, o irmão Malaquias, o irmão João e a irmã Lia. Peço inclusive oração por Dona Ziza, que é a irmã da irmã Lia, né? A irmã Noêmia, a irmã Laide, né? Enfim, outros irmãos que não podem estar conosco, a irmã Marta, tá bom, queridos? Estejam orando por esses irmãos, irmã Isolda, irmã Soledade, estejam orando por todos esses irmãos, tá bom?
Peço que estejam orando também pela campanha Novo Chão, nós possamos todos, não é, continuarmos firmes no propósito que o Senhor nos deu. Também orando pela campanha de missões mundiais, tá bom? Campanha de missões mundiais, e orando pelas famílias que estão tendo dificuldades novamente em função da pandemia. Dificuldades financeiras, dificuldades de comida, enfim. Vamos orar por esses motivos, tá bom? Santo Deus e eterno Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, e mais uma vez chegamos até o teu trono de graça, Pai, para te pedir, Senhor, que tu estejas consolando os corações da família Vieira lá em Caruaru, Pai. Abençoa, Senhor, aqueles irmãos, abençoa todos os sobrinhos, os filhos de Samuel, Pai. Os esteja, Senhor, consolando, Pai. A dor, ó Deus, a perda, ela é enorme e muito maior quando ela é repentina, mas nós cremos num Deus que está no controle absoluto de todas as coisas. E nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é Deus. Esteja, Senhor, assim abençoando aqueles queridos irmãos. Te pedimos pelos nossos irmãos, ó Pai, que estão em casa, sem poder ir à igreja, Deus, quando estávamos tendo culto presencial, muito menos agora. Os irmãos que estão sem poder sair das suas casas, ó Pai, em função de idade e comorbidade. Abençoa, Deus, essas pessoas para que eles possam, ó Pai, ficar bem, que nós possamos, ó Deus, dar a assistência necessária. Nos usa como igreja, Senhor, para podermos estar presentes na vida de cada um deles, não nos esquecendo de nenhum deles, Pai. Abençoa, ó Deus, em nome de Jesus, esses irmãos tão queridos. Toma nas tuas mãos, ó Pai, a campanha Novo Chão, toma nas tuas mãos a campanha de missões mundiais, que possamos, ó Deus, alcançar esses alvos para a tua honra e glória, Senhor. É isso, Pai, que te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero agora fazer, não é, o término do estudo que nós iniciamos há algumas semanas atrás. Falávamos a respeito de 6 coisas que o Senhor odeia e mais uma 7ª que ele abomina. Isso nós encontramos em Provérbios capítulo 6, do verso 16 até o 19. Estivemos estudando aí profundamente esses versos. E dizem assim, eles falam assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Enfim, falamos a respeito dessas 6 coisas primeiras, e na quarta-feira última estávamos falando a respeito exatamente da ideia daquele que semeia contenda entre os seus irmãos. E que pecado, meus irmãos, que coisa terrível! O Senhor abomina. Falávamos semana passada que isso é obra da carne. Falávamos semana passada que isso é obra de um coração entregue ao pecado. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Abra sua Bíblia para a gente poder relembrar em Gálatas capítulo 20. Gálatas capítulo 5. Olha lá, Gálatas com 20 capítulos, hein? Gálatas capítulo 5, no verso 20. Nós lemos isso. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Estas coisas, diz o verso 19, essas coisas são obras da carne e elas são conhecidas. E no verso 19 ele começa a lista de coisa ruim. E no verso 20, esse pacote de ruindade que são, né? Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. O que semeia
discórdia entre os irmãos, trabalha, não é, a partir destas perspectivas. Perceba, é para apartar, é para dividir, é para separar, é para gerar clima ruim, é para levantar paredes e muros no lugar onde eram para serem edificadas pontes. Perceba que a ideia da ponte é quando você liga um lugar a outro. Quando você liga uma vida a outra, você precisa criar pontes. Jamais muros, divisões, facções, discórdias, porfias. Eu falava quarta-feira passada, dando um exemplo, de que a Igreja do Senhor precisa ser reconhecida pelo seu amor. Fiz algumas referências à igreja primitiva como modelo de igreja para os nossos dias. A igreja que vivia estudando a palavra, que tinha comunhão, que comia junto, que dividia os seus pertences com aqueles mais necessitados, não é? Falamos disso semana passada. Que igreja é essa? É a igreja que ama, é a igreja que transcende para além das suas portas o amor de Jesus. A ideia do que, por exemplo, vivemos no último sábado, quando estivemos ali na Cristolândia Feminina, quando eu postei no Facebook e no Instagram de que o nosso templo estava fechado, mas a igreja continuava atuante, é exatamente para que nós tenhamos a noção e a inteira percepção de que o nosso amor, o amor de Jesus que habita em nós, porque uma vez selados com o selo do Espírito Santo, somos de Jesus, este amor precisa transpor as nossas vidas. Ele precisa ser um amor que vai além do que nós somos, além de nós, além dos muros das nossas igrejas. As pessoas precisam reconhecer a igreja de Jesus pelo amor que ela exerce, pelo ministério que ela exerce, pela ação de misericórdia que ela tem no mundo, pela sua disciplina e zelo com a palavra, pelo seu amor pelas pessoas que estão caminhando para a morte. E não a morte física, a morte eterna. A igreja precisa ser reconhecida por isso, irmãos. E não por aquela igreja que alguém olha e diz assim, como eu brinquei quarta-feira passada, mas uma brincadeira sadia, não é? Mas uma brincadeira que é bem verdade, é bem real, né? A igreja não pode ser aquela igreja que é reconhecida como pelos ímpios ou por aqueles que têm algum tipo de proximidade com a igreja e diz assim, não, ser membro dessa igreja ou ser crente do jeito que essas pessoas são, de jeito nenhum, prefiro ficar como eu estou. Irmãos, essa é a marca de uma igreja dividida, facciosa, são marcas de uma igreja ciumenta, de uma igreja que cria inimizades e que fomenta inimizades. O Senhor Deus abomina. O nosso estudo que estamos fazendo, queridos, ele vai terminar, vai nos levar a esse término com algumas lições importantes. E o desejo deste pastor é que estas lições fiquem no nosso coração, para que a gente possa fugir dessas coisas. A Bíblia afirma que Deus abomina o que semeia contenda entre os irmãos, porque não quer que a sua igreja tenha este tipo de marca. E é importante nós meditarmos nessa afirmação e entendermos o peso dessas palavras que o Senhor deixou registrada na Sagrada Escritura. Vamos dar uma olhadinha em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 14, verso 33, se eu não me engano, nós falamos a respeito desse verso também, na última quarta-feira, mas diz assim, os espíritos dos profetas, não, melhor dizendo, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz,
como em todas as igrejas dos santos. Então, meu amado irmão, se você cria confusão, se você fomenta a confusão, se você gosta da confusão, tem alguma coisa muito errada com você. A minha, a sua, a nossa igreja, nenhuma igreja dos santos do Senhor, ela pode ser ou pode ter uma marca de confusão. O Senhor é um Deus de paz. O nosso Deus é um Deus de paz. Tiago 3,16, vamos dar também um pulinho na carta de Tiago 3,16, quando ele diz: pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A igreja de Jesus precisa ter a marca de ser imaculada, de ter as suas vestes brancas preparada para o noivo, adornada para o noivo, e não vestes sujas com o pecado, e sobretudo o pecado que Deus abomina. Mateus capítulo 5, versículo 44, diz assim, meus irmãos, Mateus capítulo 5, verso 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Mateus 5, verso 9, ainda vai dizer assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E quando nós comparamos esse verso com o verso 44 e 45, nos traz a ideia e o entendimento de que como pacificadores de Deus, aqui onde estamos, porque a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Paulo vem dizer que o bem que quer fazer não consegue, e o mal que ele não deseja, esse ele faz. Não é? Revela que nós precisamos lutar contra a nossa natureza humana, contra o velho homem, e também de que nós precisamos orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos afligem, sabedores de que o Senhor faz com que o mesmo sol que nasce para a gente também nasça para aquele que nos persegue. A chuva que cai também recaia sobre aqueles que nos perseguem. Portanto, o nosso papel não é um papel de revide, não é um papel de gerar confusão, mas um papel de pacificação. O quanto isso é importante, irmãos. O quanto isso é importante na vida da igreja. Isso traz comunhão, isso traz paz, isso traz fluir do Espírito, isso traz satisfação da parte de Deus, isso traz bênção sobre a vida da igreja. Olhar para o irmão com um olhar irritadinho não é de Deus, irmãos. Olhar para o irmão com um olhar de indiferença, isso não faz parte do modelo da igreja de Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, verso 20, vai nos dizer algo tremendo também. O certo é que não há muitos membros, mas um só corpo. 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 20. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que não parecem menos dignos do corpo, e a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não nos são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, compere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Isso Paulo falando a Coríntios a respeito da unidade da igreja. E eu li primeiro aos Coríntios, tá, irmãos?
segundo aos Coríntios. Mas mesmo assim o texto encaixa, porque fala de unidade e de não diferença entre os irmãos. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, verso 20, vai dizer: Temo, pois, que, indo ter convosco, não vos encontre na forma em que eu quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, iras, porfias, detratações, intrigas, orgulho e tumultos. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram, e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Medo, temor do apóstolo em encontrar a sua igreja, a igreja de Cristo, não é? Em pecado, em corações não arrependidos. Uma igreja que é encontrada em porfia, em inveja, em ira, em discussões, em confusão. Portanto, irmãos, nós não podemos, não devemos, em hipótese alguma, não porque vai ser bom para a gente, é porque, meus irmãos, o Senhor abomina esse negócio. Nós não podemos ser instrumentos do inimigo e semear contendas dentro da igreja. Semear contenda é aquela atitude de falar ou fazer coisas que colocarão os irmãos uns contra os outros. Já ouviu falar a esse respeito? O irmão que fala algo de alguém, dizendo que foi um terceiro que falou, não é? E daqui a pouco aquele que discursou e o terceiro estão contendendo. Deus não consegue ou não suporta, não tolera essa atitude, pois ele próprio revelou em sua palavra a sua intenção de fazer a sua igreja um símbolo de harmonia, de paz, sendo ele a sua família, ou sendo ela a sua família aqui na terra. A igreja deve demonstrar a unidade cristã para que o mundo creia no evangelho. Quando uma pessoa tenta desvirtuar essa unidade da igreja, ela está impedindo que as pessoas creiam em Cristo Jesus, porque está maculando a imagem da igreja. E basta, meus irmãos, o quanto a imagem da igreja nos nossos dias já está tão baleada, já está tão maculada, já está tão prejudicada. Quando uma pessoa tenta desvirtuar essa unidade, ela está impedindo que as pessoas creiam na igreja como sendo a expressão do corpo de Cristo. E assim impedindo a fé dessas pessoas na salvação em Jesus. A igreja sofre muito por causa dessas situações. Se tivermos graça da parte de Deus e nos firmarmos para jamais romper a harmonia da casa do Pai, Ele, por certo, reservará as mais ricas bênçãos dele para nós. Falei quarta-feira passada de algumas coisas que não causam divisão. Falei a respeito das diferenças de opinião. Diferença de opinião não gera divisão, não gera facção, porque respeitosamente podemos ter opiniões divergentes umas das outras. Diferenças doutrinárias não geram divisões, facções, não geram contendas, desde que nós sejamos sábios para lidar com elas respeitosamente, não é? Eu tenho dito sempre, respeito, desde muito jovem, tá, irmãos? Não é porque eu fui para o seminário que aprendi assim, não. É porque eu sou batista. E quando me entendi por gente, fui estudar as outras denominações, do que elas pensam, o que elas pregam, o que elas defendem. Muitos anos antes de ir para o seminário. E só me fez fortalecer o meu princípio, os meus princípios batistas. Tenho o maior respeito pelas denominações pentecostais, mas com todo respeito, entendo que elas não acrescentam em nada na minha fé. As práticas pentecostais, quero dizer, ok? As práticas pentecostais, e para dar um exemplo apenas, tá? Podemos falar aqui dos adventistas, dos testemunhos de Jeová, que não são necessariamente evangélicos, mas, apenas para citá-los,
Entendo que uma igreja presbiteriana, com todo respeito, sobretudo nos pontos principais do que diz respeito à sua declaração de fé, não acrescentam em nada, não é? Na declaração de fé batista, porque vejo à luz da palavra de Deus que nós estamos bem atendidos com as doutrinas batistas. Amém, meus irmãos? Portanto, divisão não é gerada a partir de diferenças doutrinárias. Diferenças de níveis de maturidade e consciência pessoal, como falei quarta-feira passada, citando Romanos 14, por exemplo, de pessoas que se alimentam com sangue, outros não, outros entendem que aquilo que se coloca na mesa, né, como diz Paulo ali, agradeça a Deus, ore e ali você pode se alimentar, mas não contenda com o irmão que não faz por consciência. Portanto, essas coisas não geram diferenças, não geram confusão, não geram contendas, não devem gerar. Agora, falsas doutrinas geram contendas, causam divisão. Desrespeito à consciência do irmão gera contenda, gera confusão. Orgulho da sua igreja, da sua posição, isso gera divisão, isso gera contenda. Provérbios capítulo 15, verso 18, eu vou abrir aqui para encerrar esse estudo. Diz assim: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O homem iracundo, o homem brabo, o homem fechado, sabe? Ele suscita, ele busca, ele gera contendas. O homem longânimo, um homem benigno, um homem calmo, sereno e tranquilo, como diz a canção, ele apazigua o problema, apazigua a contenda e a diferença. 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª ele abomina. Vamos lá? Olhos altivos, cuidado em querer ser melhor do que ninguém. Língua mentirosa, muito cuidado. A palavra de Deus nos diz quem é o pai da mentira. Mãos que derramam sangue inocente, nós tratamos isso não apenas como assassinato, ou enfim, esse tipo de coisa, mas o ferir alguém, né? Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Coração que maquina pensamentos perversos, então está o tempo todo maquinando, pensando, não é? Muitas vezes não consuma o pecado em si, mas consumou na mente. Pés que se apressam para correr para o mal, ou seja, pessoas ansiosas em buscar fazer as coisas erradas, não é? Muitas vezes sem pensar as consequências desse pecado, não é? Esquecendo-se de que o pecado é rebeldia contra Deus. Testemunha falsa que profere mentiras, ou seja, é aquele que defende uma ideia de maneira mentirosa. A testemunha é aquela que vai lá e diz: olha, eu vi fulano fazer, eu vi como aconteceu, e conta uma história que não é a história que ele realmente viu. Né? Muito bem. E, por último, aquele que semeia contendas entre os irmãos, aquele que semeia contenda na igreja. Que o Senhor, assim, nos abençoe e nos mande para bem longe dessas coisas. Que essas coisas fiquem bem longe do seio da nossa igreja. Que essas coisas fiquem bem longe do seio da nossa família. Do seio da nossa mente, da nossa consciência em Cristo Jesus. Que possamos buscar nele a paz que excede a todo entendimento, a serenidade de entendermos que passaremos por aflição no mundo, mas que nós precisamos ter bom ânimo, porque o Senhor Jesus já venceu todas as coisas por nós, já venceu o mundo por nós. Que o tesouro que nos está reservado é reservado não com moeda corruptível,
mas um tesouro nos céus guardado para toda a eternidade. Diante de um Deus que se inclina para ouvir as nossas petições. Então, meus irmãos, que o nosso Deus, que não é Deus de confusão, mas um Deus de paz, nos abençoe. Em nome de Jesus. Que esse estudo possa ter sido abençoador para a sua vida. Eu quero orar agora com você, agradecendo ao Senhor por este culto e agradecendo ao Senhor pela bênção de podermos encerrar este estudo. Na quarta-feira iniciaremos outro, mas eu quero agradecer ao Senhor porque aqui chegamos e orar pelas famílias da nossa congregação para encerrarmos esse culto. Ore comigo. Pai eterno, louvamos o teu nome, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque só o Senhor é Deus. Recebe a nossa adoração. Muito obrigado, Pai, porque encerramos essa série de estudos. Te pedimos, ó Deus, que tu estejas assim, falando ao coração da tua igreja, Pai, nos preparando, Deus, para o melhor que o Senhor tem para nós, em tempo, ó Pai, que essa pandemia terminar, em que possamos voltar para os cultos presenciais na igreja, que possamos continuar sendo igreja para fora, ó Pai, das quatro paredes, possamos continuar, ó Deus, impactando vidas e falando, testemunhando do amor de Jesus. Te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que tu estejas com as tuas poderosas mãos, ó Pai, abençoando cada família, Senhor, cada irmão, cada irmã da nossa igreja. Louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. É assim que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.